Olá, arranjadores, como estão? Eu sou Rafael Oliva, especialista em arranjo para sopro. Eu quero trazer um assunto importante, muito pertinente, né, que vocês me perguntam muito, e inclusive tenho recebido muitas perguntas sobre esse tema. Como trabalhar um ou dois instrumentos, Rafael, dentro de um arranjo, de um contexto de acompanhamento de um cantor ou de uma cantora, onde o saxofone, trombone, trompete, flauta, né, tem um papel mais de background, né, um plano de fundo. Então vou dar algumas sugestões para vocês. Trouxe vários exemplos de trabalhos aqui para compartilhar com vocês. E quero compartilhar trabalhos na prática, como eu sempre falo, né, arranjo se aprende na prática. Maravilha, então vamos começar aqui, gente. Primeiramente, eu recebi essa pergunta aqui, ó. Pelo menos duas pessoas que eu pude observar, né? O Rogério diz aqui, ó, boa noite. Primeiramente, muito obrigado, professor, por disponibilizar seu tempo, nos ensinando nesse evento. Sou soprador de sax, ou seja, sopro o que está escrito. Não tenho noção nenhuma sobre arranjo e tudo mais. É possível conseguir fazer alguma coisa, né? Gostaria de tocar com o meu amigo que canta e toca violão, ou seja, no pedaço que ele para de cantar, eu gostaria de soprar umas notas para preencher esse espaço. Eu consigo aprender, né, nesse curso, na jornada, né? O Rander fala algo parecido também, né? Fazer arranjo para um único instrumento, sax alto, no caso, é possível? Gente, é possível sim, tá? Eu vou dar alguns direcionamentos para vocês, né? E mais do que direcionar, né, eu quero trazer o contexto geral, tá? Eu vou mostrar aqui alguns trabalhos para vocês se situarem. E vamos embora logo aqui, então, gente. Primeiramente, eu vou fazer exemplos práticos com vocês. Eu sou muito prático, para quem não me conhece. Olha, aliás, para quem já me conhece sabe da minha praticidade. Então, como é que nós devemos pensar, Rafael, num contexto de um ou dois instrumentos, né, dentro de um contexto de naipe? Ou até mesmo fazendo um plano de fundo para um cantor, para uma cantora, né? Eu tô dentro da sua congregação, você que é músico cristão, toca na igreja, seja igreja evangélica ou católica, como é que eu penso nisso? Primeiro que a gente tem que pensar que a gente não é o instrumento primordial, né? Nesse caso, né? A gente vai estar num plano de fundo. Então, se você toca soprano, flauta, sax alto, trombone, trompete e está acompanhando um cantor, você não pode sobressair mais que o cantor, né? Então, quais são algumas dicas que são importantes e pertinentes para a gente ter? Pensa sempre, né, na respiração do cantor, você fazer algum tipo de frase, tá? E essa frase ela tem que estar sempre alinhada com o quê? Com o contexto da música, né? Com a harmonia da música. Não tem para onde correr. Mas eu quero dar exemplos práticos para vocês, exemplos práticos. Por exemplo, vou compartilhar com vocês aqui um arranjo. Vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar a minha tela inteira. Vou compartilhar minha tela inteira aqui para vocês acompanharem a grade desse arranjo. Então, pessoal, eu estou aqui com um arranjo, olha só, esse aqui é um contexto parecido com o que eu falei, só que ao invés de um ou dois instrumentos, existem três instrumentos, tá? Eu vou fazer presencialmente com vocês aqui um exemplo num contexto de um ou dois instrumentos, tá? Mas deixa eu mostrar um trabalho pronto, um trabalho de acompanhamento de uma artista que eu fiz parte da gravação desse DVD aqui, a cantora Lia Soares, cantora bastante conhecida, né? E o arranjo de metais aqui do meu querido irmão Elias Coutinho. Enfim, o contexto de naipe aqui. Olha só, um naipe pouco usual, saxofone barítono, flauta e trompete. E eu estou compartilhando com vocês a parte do barítono. Depois eu vou tecer alguns comentários sobre essa parte. Tá, então deixa eu colocar do início aqui. Essa boca, esse sorriso, o que mais posso precisar? Eu caio dentro desse vício, mesmo verbo, mesmo lugar. Você e eu guardando risos pro dia que ainda vai chegar. Somos loucos lindos, dois que estão assim encontrados.
mostrar. Gira o mundo infinito, que eu vou com você. Dançando esse balé bonito, nem quero saber qual a cor do infinito e o porquê do porquê. Yeah, yeah, yeah. Sem saber ao certo eu digo e canto pra você. Maravilha, maravilha. Acho que aqui já é o bastante para a gente começar a fazer algumas explanações. Deixa eu compartilhar novamente o PDF aqui do arranjo. Tá? Então, por que eu fiz questão de mostrar esse trabalho, o arranjo lindíssimo do meu querido Elias Coutinho? Porque, por exemplo, se vocês perceberam, gente, o saxofone barito é o instrumento mais grave do naipe, mas em vários momentos, em vários contextos, ele está trazendo uma coloração ao naipe, né? De certa forma, liderando com seus contracantos, independente da região. E olha, o saxofone barito é um instrumento grave e ele vai até o Fá5. Por exemplo, aqui, né, no arranjo, ele vai a nota quase que até o extremo e, embora seja um agudo doce, é um agudo muito bem-vindo para um contexto de naipe. Vocês percebem? Então, assim, esse bom gosto de trabalhar dentro de um contexto com cantor, né, num plano de fundo, num background, precisa de bom gosto, né? E esse bom gosto, ele pode ser desenvolvido, pode ser aprendido, inclusive. E assim, eu estou trazendo um exemplo clássico aqui, e existem vários outros, né, até mais conhecidos. Por eu ter feito parte desse projeto, achei por bem mostrar para vocês, e vocês percebem que fica um plano de fundo, né? Quando eu estou atuando nesse segmento e eu tenho, por exemplo, um cantor principal, uma cantora, eu não posso aparecer mais que o cantor. E aí, se você vai escrever o arranjo, você precisa ter essa noção, precisa ter essa concepção. Ah, Rafael, eu vou tocar, mas eu faço tudo na hora, então às vezes algumas notas não saem legais, eu vou meio que no improviso. Não faz mais isso, né? Seleciona a música, pega a cifra da música, entenda o que está acontecendo, mas o fato é que quando você tem noção de que você está ocupando um espaço de plano de fundo dentro do arranjo, você acaba respeitando essas situações e aparece quando precisa e se esconde quando precisa. Quando se esconde, não necessariamente se esconder, né, mas faz uma cama. Né? Em alguns momentos eu preciso uma cama harmônica. Né? Se eu tenho 2 instrumentos, talvez eu não consiga fazer uma cama harmônica que com 3 me possibilite. Né? Normalmente eu trabalho 1 ou 2 instrumentos mais em uníssono real. Né? Mas quando eu tenho a partir de 3, eu já tenho uma harmonia maior. Né? E eu vou mostrar para vocês exemplos aqui sobre esse contexto. Tá? E eu quero fazer da prática com vocês. Mas antes de eu fazer na prática, deixa eu compartilhar com vocês. Eu quero saber se vocês todos estão na comunidade da Jornada dos Arranjos. E por que eu falo isso? Gente, tem muita coisa legal lá. Eu não sei se vocês perceberam, quem está lá e quem não estiver, me fale que eu mando o link para vocês. Mas eu tenho uma guia dentro da jornada, que vocês entram na aba guias e, cara, eu fiz questão de organizar isso com a minha equipe aqui. Tá? Então tem a guia 1, para conhecer vocês. A guia 2, eu trago conteúdo de nivelamento rápido. Então, software, um vídeo sobre software musical, sobre o Sibelius gratuito, sobre uma playlist para quem tem dificuldade sobre intervalos, formação de acordes. Tem aqui, gente, um vídeo. Tá? Para quem tem dificuldades em criar arranjos para grupos pequenos, tem uma playlist aqui. Então, depois vale a pena vocês darem uma olhada nisso. Alguns vídeos sobre o mito, né, para ser um arranjador de sucesso. Será que eu tenho que ter dom para escrever arranjo? Eu preciso ser criativo para escrever arranjo? Então tem aulas para isso. Essas aulas estão no meu canal, vocês vão poder assistir a todo momento. Tem entrevista com alunos, tá? Resultados dos alunos, né, de arranjo. Poxa, essa entrevista com o Thiago, sensacional também. Né? O Thiago que no penúltimo workshop ele não sabia escrever uma partitura. Ele é violonista, não sabia escrever partitura, não sabia escrever Sibelius, né? Não sabia escrever arranjo. E com uma semana ele desenvolveu o primeiro arranjo dele. Então ele fala sobre isso. Muito legal. Tem também com o Jarison, com o Fernando, com o Venâncio. E aí eu também criei, gente, especialmente para vocês, uma playlist da Jornada dos Arranjadores de Sopro. Tu vai clicar aqui na playlist. Coloquei no Apple Music, se vocês estão vendo.
Olha essa pancada, gente. Olha essa pancada aqui da playlist. Eu vou começar com essa aqui logo, ó. Tá sensacional essa playlist, gente. Não foi porque eu escolhi não, mas tá muito incrível, muito incrível. Eu criei justamente pensando para ajudá-los nesse sentido. Então coloquei pelo menos uns 5 ou 6 discos que são trabalhos muito interessantes, né, marcantes para vocês arranjadores, que não têm noção, porque o que eu mais recebo de mensagem é assim: "Rafael, preciso de referências". E claro que a referência é importante, mas não é o fundamental na vida do arranjador, sabe? Existem outras coisas que vocês acabam trocando, antecipando ou atrasando, mas enfim, eu acabei criando essa playlist para ajudá-los, tá incrível. Então é só você clicar lá no guia abas, nas abas do guia, dentro da jornada e, pô, tá tudo aí, gente. Fiz o possível para ajudá-los. Tá aí muitas mensagens legais, os resumos estão incríveis. Esse do Rafael, que realmente precisamos quebrar várias crenças que foram impostas a nós e que nos limitam de várias formas em nossa vida, não apenas como músicos. Faz sentido, né? E realmente o método arcaico de ensino dificulta muito a nossa vida. Beleza? Então, gente, deixa eu seguir aqui. Como eu falei para vocês, eu recebo muitas mensagens de pessoas que querem trabalhar 1, 2 instrumentos. Eu vou tentar dar pitadas aqui sobre isso. Um dos trabalhos que eu recebi de um dos participantes foi esse aqui, ó. Confesso que eu não conhecia esse grupo, David Matthew Bands, não sei se é essa a pronúncia, né, mas eu quero que vocês ouçam só esse início aqui. He wakes up in the morning, does his teeth right to eat and he's rolling. Never changes a thing. The week ends, the week begins. She thinks we look at each other. Então, deixa eu abrir o Sibelius aqui, eu quero mostrar para vocês na parte prática. Eu sei que muitos de vocês não fazem ideia de como começar algo como isso. Eu vi rapidamente isso e identifiquei que eu achei interessante, né, um violino e um soprano. É bem comum em contexto de bandas, ainda mais uma banda, não sei se seria um pop, um rock pop, algo para essa linha aí, se alguém souber, pode colocar aí, o que vocês acham? Mas o grande lance foi essa combinação de soprano com violino. Eu escrevi 2 compassos. Se vocês perceberem, 2 acordes apenas, um ré e um sol. Então, primeiro grau e quarto grau. Isso aí vocês estão com certeza por dentro. O violino, ele fazendo uma apogiatura, né, do mi sustenido para o fá sustenido, que é a terça do acorde, tá? E o violino sustentando lá. E aí, quando vai para o sol, o soprano vai para a nota sol, fundamental, e o violino continua no lá, que é a nona. Então eu poderia escrever, por exemplo, ADD9 aqui, um sol ADD9. E isso fica repetindo várias vezes, tá? Várias vezes, várias vezes. E aí, com as ferramentas que nós temos no Sibelius, ó, rapidamente a gente já vai copiando. Eu não lembro se eram 4 vezes, mas eu vou deixar aqui 4 vezes, tá? Vamos ouvir. Vamos ouvir. E isso vai seguindo por muitos compassos. Eu realmente eu quero ganhar tempo aqui com a gente, né? E o que eu posso absorver de conhecimento com isso aqui, Rafael? Vou pegar aqui o violino e abrir, por exemplo, o sax soprano e um violino. E aí é muito rápido da gente fazer essa abertura, né? Que a gente vai copiar apenas aqui 2 compassos, tá? 4 aqui, ó. Copiei e já joguei aqui, ó. Aqui a posição dos instrumentos. E aí eu só copio mais 4 vezes.
E aquele começo, aquele riff dessa banda já tá pronto, gente. Então eu tô dando um exemplo bem rápido aqui e vocês percebam que já acontece, já soa interessante. Então, como eu começo a criar isso, Rafael? Basicamente, você tem uma melodia principal de uma cantora ou de um cantor, você vai respeitar isso e você tem a cifra da música. Querem ver, gente, um outro exemplo? Deixa eu abrir aqui. Aqui eu tenho um arranjo pronto, tá? De uma encomenda que eu já entreguei. E aí, digamos, deixa eu colocar só um trecho aqui para vocês ouvirem. Um trecho para vocês ouvirem aqui, ó. Ok, Rafael, mas eu não tenho essa quantidade de grupo aqui, né? Esses instrumentos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 instrumentos de sopro com adição do violino. Digamos que você tenha apenas 2 instrumentos. Um saxofone tenor, tá? Vou criar aqui uma flauta, uma flauta, por exemplo. Criei aqui uma flauta e eu quero tenor, vou abrir aqui a base com baixo e bateria. E aí essa é a sua realidade hoje, por exemplo. Deixa eu só voltar aqui. Tá, a tua realidade é a flauta com mais saxofone tenor, que é o solo, né? Você está tocando, por exemplo, isso é um hino cristão lindíssimo, né? Em Criscialone. Você tem a seção rítmica mais um tenor e uma flauta. Tem jeito, tem como trabalhar isso? Tem como. Você trabalha a melodia no saxofone tenor, né? E toda a concepção do arranjo, você pega elementos para a flauta trabalhar, por exemplo, e ajusta as oitavas, né? Numa região que a flauta pareça mais um pouco. Então, por exemplo, aqui eu fiz exatamente isso. Eu estou copiando e ajustando a oitava, tá? Claro que aqui já ficou agudo demais. Então, eu estou pegando a linha que eu já tinha criado para o arranjo, mas eu só tenho 2 instrumentos, então eu tenho que dar um jeito de fazer ele soar próximo do que eu imaginei. Então, por exemplo, eu já começo a pegar alguns trechos que eu acho interessante, que vai ter um efeito legal na flauta e começo a fazer os meus ajustes. Por exemplo, aqui. E aí, eu trabalho agora só o grupo que eu tenho. Olha lá, uma flauta, né, fazendo a linha do que eu tinha criado, mais o saxofone tenor, que é o solista, ou poderia ser um cantor, o saxofone tenor está substituindo um cantor, mas a linha da base, tá? Será que vai soar? Será que vai acontecer, Rafael? Não sei, vamos ouvir. Então, gente, aqui já funciona. É claro que eu faria ajustes, por exemplo, de ligaduras. Essa frase que não era para flauta, eu já faria um pouco mais ligado. Então, são ajustes que eu faria para funcionar o meu trabalho. Percebe? Então, dá para trabalhar com instrumento? Dá. Dá para trabalhar com 2? Dá. Dá para trabalhar com 3? Aí já começa a melhorar, te dá possibilidades maiores de trabalhar bloco e etc. Quando eu tenho 1 ou 2 instrumentos, você fica meio que limitado, né? Trabalha no máximo um uníssono ou um instrumento fazendo a melodia e o outro instrumento fazendo algum contracanto, alguma cama completando a harmonia da seção rítmica, ou até mesmo esses 2 instrumentos trabalhando em uníssono e esperando o cantor barra cantora, trabalhando mais num plano de fundo, né, num background. Então percebe que
Faz sentido isso? Vocês estão percebendo a oportunidade que é possível trabalhar os arranjos com 2 instrumentos, com um instrumento de sopro, com um instrumento de corda, dá também. Vocês querem ver? Por exemplo, deixa eu abrir aqui outro trabalho. É realmente possível, basta vocês trabalharem a criatividade de vocês. Por exemplo, isso aqui é abrir aqui, isso aqui é um arranjo de Luísa, que eu fiz para cordas. Então, enfim, é um quinteto completo de cordas. Mas eu poderia trabalhar, por exemplo, um violino, um baixo, por exemplo. Será que vai soar? Vamos ver. 2 instrumentos. Funciona, Rafael? Funciona. Funciona sim, claro que, ó, não dá para comparar com quinteto, né? Vamos ouvir com quinteto? Vocês percebem então, gente, que é possível, é claro, se eu tenho mais vozes para trabalhar, é muito melhor. Eu tenho mais possibilidades. Por isso que eu sempre aconselho os meus alunos a escreverem arranjos para no máximo 4, 5 instrumentos. Se você consegue dominar bem 4, 5 instrumentos, quando você vai pular para um contexto maior de grupo, a probabilidade de você escrever bem é muito maior, porque você domina a quantidade mínima de instrumentos, né? Então eu escrevo para quinteto de metais. Quando eu vou escrever para uma orquestra, para uma banda de sinfônica, para uma big band, eu já tenho mais ou menos a sonoridade no ouvido e as técnicas bem aplicadas. Então a probabilidade de soar bem e dar certo é muito, muito maior. Tá? Então, se você já começa trabalhando 1, 2 instrumentos, adicionando, né, ao cantor que você acompanha, a sua cantora, ao violonista que toca com você, né, você tem aí um violonista que toca o violão e canta, e aí você está acompanhando com saxofone, por exemplo, vai nas pausas dele, né, na respiração dele, e funciona. Por que funciona? Porque funciona, vai dar certo. Né? Eu posso dar algum exemplo para vocês aqui de violão e saxofone. Tem um trabalho gravado aqui, só um trecho aqui para vocês verem.
percebem que ouve o tema, com acompanhamento saxofone e violão, depois já vem na segunda já o chorus, que é um improviso, né? Mas se tem um cantor, eu poderia tirar um pouco esse improviso, dar algumas pitadas, sabe? Seja no trompete, no saxofone, na flauta, violão, trombone, clarinete, oboé, enfim. Tem como você se inserir. É claro que é um contexto que não é aleatoriamente. Não estou falando de improviso aqui, gente. Estou falando de criar frases. E aí, quando você faz essas inserções de frases, você vai trabalhar basicamente as tétrades e as escalas e intervalos. Porque música é isso, né? A gente acaba querendo estudar, procurar as coisas, mas basicamente a música é escala, arpejo e intervalo. Basicamente esses 3 itens, eu sempre falo isso. E, gente, se você consegue dominar bem as escalas, domina bem os arpejos e as situações intervalares, cara, você zerou a música, basicamente. Claro que eu tô exagerando, mas esse é o caminho. Não é de forma aleatória. Você viu, a Garota de Ipanema começa com Fá com sétima maior, e eu sei que a tetra de Fá com sétima maior qual é? Fá, Lá, Dó, Mi. Eu sei que tem notas de tensões disponíveis. Quais? Eu tenho a nona, que é a nota Sol. Eu tenho a sexta, que é uma nota disponível. Quando vai para o segundo acorde, eu tenho Sol 7 sustenido 11. Eu sei a tétrade desse acorde, que é o quê? Sol, Si, Ré, Fá. E perdão, Sol, Si, Dó sustenido, Fá. De forma tonal, eu acabo substituindo a quinta pela quarta aumentada. Até posso usar a quinta nesse contexto, mas é mais comum você usar a quarta aumentada. E nessas situações, você vai criando frases dentro do que é possibilitado, dentro do que te é ensinado, tu vê o mapa da cifra, o mapa do arranjo, que a cifra está nos seus olhos e você vai trabalhando, né? Tanto os arpejos criando melodias, com escalas, com situações intervaladas, e isso é criar o arranjo a partir de um instrumento, 2 instrumentos, e quanto mais instrumentos tem, você tem cada vez mais uma responsabilidade maior, porque às vezes você pode até acertar. Poxa vida, eu toquei com um cantor e foi maravilhoso, fiz uma frase linda, e fez na sorte, às vezes no ouvido, né? E tudo bem, não estou aqui para criticar se é bom ou ruim, isso está tudo certo, mas o fato é que quanto mais você vive esse mundo dos arranjos, mais você tem que ter controle do que está acontecendo, das notas que estão acontecendo, né? O que é a nota de acorde, o que é a nota de tensão, o que é a nota evitada. Com o tempo, essas coisas vão fazendo sentido. Então, assim, gente, somos pessoas iguais, possíveis, né, de alcançar. Qualquer um de vocês tem condições de alcançar esse resultado, de ser um arranjador, de começar a trabalhar nesse universo dos arranjos. Basta você começar e não parar mais. O segredo é começa e não para. Começou, não para mais. Simples assim. Quem já acompanha meu trabalho há mais tempo sabe como é o meu jeito de ser, o meu jeito de ensinar aqui. E o principal, o resultado que os alunos estão tendo com o método. Estou compartilhando com vocês um método que traz resultado muito, muito rápido, né? O que não significa que esse resultado rápido resolveu o seu problema. Não quero que você pense nisso. Não quero que você seja um músico medíocre a ponto de, tá bom, isso aqui que eu aprendi, já tô satisfeito. Não, existe um grande mundo. Então, vocês percebem, gente? Esse é o caminho. Então, começou, não para mais. Começa e não para. Simples assim. Aí sabe o que é legal? Gente, quando você tá gerando resultado, né, em qualquer área da sua vida, e trazendo na parte da música, né, composição, arranjo, as pessoas que estão ao seu redor, elas percebem. E é incrível, tá? É incrível. Esses dias, o irmão do Kleb, ele foi num post meu, numa aula do YouTube, e comentou. E aí ele, Rafael, cara, incrível o trabalho, o resultado que meu irmão tá tendo em pouco tempo. Eu tô impressionado. Se o irmão dele percebeu isso, vocês acham que só o irmão dele percebeu isso a ponto de entrar numa aula minha e comentar? Não, gente. Quando uma pessoa comenta, é que várias outras pessoas perceberam a sua evolução. Então, eu sei que tem pessoas para te colocar para baixo, né? Tem pessoas para te diminuir. Você vai precisar ser forte e lidar com isso, né? Lidar com isso, porque o mundo é assim, infelizmente é assim, né? Eu realmente acho uma pena pessoas agirem dessa forma, mas você tem que ser mais forte que isso e ser uma pessoa antifrágil a ponto de, pô, isso aí não vai me arrebentar, não. Pelo contrário, eu vou ser mais forte que isso. E se eu não sei hoje a formação de acorde, amanhã eu vou melhorar e vou aprender isso. Se eu não sei intervalos hoje, amanhã eu vou aprender. Se eu não comecei o meu primeiro arranjo, amanhã eu vou começar.
Entendem? Essa é a virada de chave. Se prendam ao que te faz bem, né? A pessoas que te venham a somar na sua vida musical, na sua carreira, né? Então se cerque de músicos desse tipo, né? E eu tô falando isso não só professores, né? Que existem vários ótimos professores de música no Brasil, mas também pessoas que você toca junto, né? Um colega de naipe, né? Um colega do trabalho, um colega da escola, um colega da igreja, um colega da banda. Se cerca com essa galerinha. Fulano, vamos estudar, cara. Hoje é dia de a gente estudar progressões 251. Né? Vamos criar aqui alguma coisa, uma frase diferente? Tá, vamos criar. Você vai lá e cria. Tá, e esse é o processo. Vou mostrar para vocês aqui um exercício diário meu, que eu fiz hoje. O poder de uma frase, tá, gente? O poder de uma frase é incrível. Tá? Eu tenho aqui uma frase, e não se assuste, tá? Com sustenido 11, com sétima maior, mas é uma frase bonita, tá? Uma frase de 2, 5, 1, 4. Então, vamos ver essa frase. Interessante, né? E bonita. E eu posso, com essa frase, ter um contexto de naipe. Por exemplo, posso colocar um saxofone barítono fazendo um baixo. Funciona, né? E quando eu pego o barítono com a melodia, já tem um resultado legal. Vocês concordam comigo? Agora, quando eu pego um quinteto de saxofone, né, ora fazendo uma melodia independente, ora abrindo em bloco, com o barítono fazendo se encarregando pelo baixo, né, olha como é que já soa. Já é diferente, né? Mas não para aí, eu posso começar a trabalhar um contexto de harmonização em bloco total, tá? Seguindo aquela harmonia original, tá? Com uma adição do barítono oitava abaixo. Então, olha como é que já soa. Agora eu vou dar mais uma pimentada no negócio aqui. Eu já faço agora já começo a trabalhar uma técnica de reharmonização. Daquela harmonia, eu já vou extrair acordes diferentes, né? E vai me dar novas colorações, novos timbres, novas possibilidades. Então vocês percebem que é um mundo gigantesco. Tá? E eu fiz aqui 4 exemplos que eu poderia fazer 40. E o que vai depender da sua escolha, Rafael? Vai depender do contexto que eu estou inserido. Vai depender do contexto do naipe. É um naipe, é um solid naipe? Ok. Não, é algo mais de segundo plano? Vou atuar diferente. Então, o arranjador ele tem esses recursos. Quanto mais recurso você tem disponível, mais possibilidade você tem para trabalhar, e isso é incrível, e por isso que eu sou maravilhado com o mundo dos arranjos. Bom, eu acho que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, né? Que é mostrar essa oportunidade de trabalhar um ou dois instrumentos dentro do contexto de arranjo. Né? Mostrei o Loucos e Lindos da Lia Soares, lindíssimo, do meu querido irmão Elias Coutinho. Tivemos o privilégio de naipear juntos. Trechinho para vocês. Essa boca, esse sorriso, o que mais posso precisar? Eu caio dentro desse vício, mesmo verbo, mesmo lugar. Você e eu guardando risos pro dia que ainda vai chegar. Somos loucos lindos, dois que estão assim encontrar. Gira o mundo infinito, que eu vou com você, dançando em cima
porquê do porquê. Yeah, yeah, yeah. Sem saber ao certo eu digo e canto pra você. Debaixo dessa tatuagem. Muito legal, isso aí se vocês quiserem depois ouvir com calma, esse trabalho é Loucos e Lindos, Lia Soares. Nós gravamos esse DVD em 2015, se não me engano. E é legal você perceber o background do naipe, né? E o barítono na região aguda, né? Liderando em alguns momentos o naipe. É um agudo doce, né? Particularmente eu gosto muito, foi muito bem tocado, modéstia à parte, afinado. Mas enfim, acho que era isso que eu queria passar para vocês, tá bom? Um grande abraço a todos e obrigado. Valeu, gente!